Ravi Sunny Live Show. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Castor, um sonho de colchão. CRM Bônus, o maior sistema de gift back do mundo. E o Shark, a plataforma que melhor investe em startups pelo mundo. Já vai começar, Eba! Live Show. Já vai começar, Ravi Sunny Live Show. Muita alegria pra compartilhar e sabedoria pra vivenciar. Aumenta o volume que o Ravi chegou. Ravi Sunny Live Show. Aumenta o volume que o Ravi chegou. Ravi Sunny Live Show. Boa noite! Está no ar mais uma edição da Ravi Sunny Live Show! Quem só vê o resultado, não vê o trabalho. Quem só vê a medalha, não vê as quedas. Quem só vê o sucesso, não vê o processo. O BTG reconhece a sua trajetória. Por isso, estamos ao seu lado para você ter sucesso financeiro e construir a sua história. O BTG reconhece quem é você. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Aê! Mais um programa no ar! Sorria com alegria! Boa noite! Mais uma edição da Ravi Sunny Live Show, aqui diretamente do palco do Teatro da Hebraica, o Teatro Arthur Rubinstein, a Hebraica de São Paulo, que é o maior clube judaico do mundo. Estamos aqui no Teatro Casa Cheia para prestigiar mais esta edição do programa. Maestro, hoje eu estou um pouco emotivo, maestro. Eu estou lembrando do meu avô no leito de morte. Ele chamou toda a família. E ele chegou para mim e falou: meu querido, tá vendo este relógio aqui? Esse relógio era do meu bisavô, que passou para o meu avô, que passou para o meu pai e que hoje está aqui comigo. E eu lhe pergunto, querido, você quer comprar? Por falar sobre últimos momentos de vida, eu vou contar para vocês uma história verídica que eu vivenciei. É sobre um homem que era muito respeitado na comunidade, não vou citar nomes aqui, um homem bondoso, com muitas qualidades, mas também alguns defeitos. E um dos principais era o vício por dinheiro. Quando o assunto era esse, ele perdia a cabeça. Ia ao encontro dos seus desejos materiais e ficava fora do eixo. O tempo foi passando, envelheceu e chegou o momento em que sentiu que sua partida desse mundo estava próxima. Sentiu que estava prestes a entregar a alma ao Criador. Chamou toda a família, filhos, amigos mais próximos, e quando estavam reunidos em seu quarto, ele pediu silêncio e queria transmitir uma mensagem. E ele disse: eu estou no meu leito de morte, mas saibam que se alguém entrar aqui e me oferecer dinheiro, eu vou ter o desejo de pegar esse valor e colocar debaixo do meu travesseiro. Falou isso com toda a sinceridade do mundo. Mesmo agora que estou partindo desse mundo, carrego esse vício. Eu não estou livre
desse desejo descontrolado que eu tive durante a minha vida inteira. Essa história mexeu comigo e ilustra um conceito muito importante. Nossos sábios escrevem sobre as nossas midot raot, os traços de caráter negativos. Se não fizermos algo para exterminar esse mal pela raiz durante a vida, eles nos acompanharão até o último suspiro, exatamente como eu presenciei com aquele homem. Pensem nisso. Olá pessoal, Rav Sani aqui falando. Eu tenho um recado importante para você. Você conhece o meu livro? Já pensou nisso? Um livro de mensagens de vida, acompanhadas de charges em piadas. Charges essas que são a escada, são piadas que servem de escada para a mensagem de vida daquele dia. E as mensagens são chanceladas pela Kabbalah milenar judaica. Se você quer adquirir esse livro e se encontrar comigo diariamente, sim, um encontro marcado entre eu e você, no começo do seu dia, antes de dormir, é só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo na tela ou acessar o nosso site ravsani.com. E por esse mesmo site você pode ser meu aluno, sim, na Rav Sani Academy. A Rav Sani Academy foi projetada para que eu e você juntos possamos estudar o que existe de melhor nas escrituras sagradas do Tanakh, extraindo delas conselhos extraordinários, dicas valiosas em prol da sua prosperidade, do seu sucesso, da sua saúde mental, física e espiritual. Temas como o misterioso livro de Esther, a sabedoria do rei Salomão, o mais sábio de todos os homens e muito mais você vai encontrar na Rav Sani Academy. Ah, alunos da Academy recebem o e-book do meu livro. Tô te esperando. Nós acreditamos que as ideias mais disruptivas do mundo estão guardadas em silêncio. Nós acreditamos que os loucos, em um futuro próximo, serão chamados de gênios. Nós somos o início de um movimento onde futuros tubarões de negócios serão tangibilizados no presente. E o Shark, o mundo dos criptoativos e startups nunca mais serão os mesmos. Eu tenho o prazer de receber o senhor Ilko Mineve. Venha pra cá! Oh, Aleichem, vem no Shalom Aleichem, vem no Shalom Aleichem, vem no Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. La 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 la. Ai, lararara. Senhor Ilko Mineve, que alegria recebê-lo aqui no palco do Teatro da Hebraica de São Paulo, o maior clube judaico do mundo, na Rav Sani Live Show, pela TV Gazeta, em nível nacional. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer recebê-lo. Eu que agradeço o convite, é uma honra. Que maravilha, você que nasceu na Bulgária, Sim. Mas segundo suas próprias palavras, virou caboclo. Virei 100% caboclo. Que maravilha! E eu queria, falando nisso, nasceu na Bulgária, conta um pouco pra gente dessa sua juventude que formatou e lapidou esse caráter que é o nosso querido Ilko de hoje. Bom, eu posso ser chamado de típico baby boomer. Nasci em 1946, um ano depois do fim da Segunda Guerra. Então, nesta altura, apareceram muitas crianças. Sim. Só que eu dei azar que nasci em um país que tinha sido dominado por governo fascista antes da guerra e depois, quase direto, virou comunista. Então, foi de uma coisa ruim para uma pior ou parecida. De qualquer maneira, eu tive uma muito boa infância, mas ela foi marcada também pela saída da grande parte da população judaica da Bulgária Sim. para Israel. Em torno de 48 mil judeus foram para Israel, naqueles anos que isso foi muito importante para Israel. Agora, eu fiquei porque o tempo que foi permitido para sair foi muito curto, e então alguns mil ficaram, e eu fui um deles. Tive uma vida normal na juventude, mas quando entrei na faculdade, eu me envolvi
meio sem querer, com um movimento dissidente. E Qual movimento? Dissidente, Sim. de dissidência contra o governo comunista. Sim. E isso não era uma coisa bem vista, definitivamente, num sistema ditatorial. O resultado foi que muitos amigos meus foram presos e eu provavelmente iria ficar também. Quando eu reparei isto e apareceu uma pequena possibilidade, eu fugi da Bulgária. Fugi, fui para a Bélgica, consegui status de refugiado político, dissidente. Foi bem recebido lá? Fui, mas eu tinha alguns familiares aqui no Brasil e eles não me conheciam, mas quando me conheceram, disseram: você vem para o Brasil. E aí era um convite irresistível. Claro. E em 1972, eu cheguei no Brasil, uma mudança muito radical do leste europeu para a América do Sul, para o Brasil. Sim, ainda isso mais. que eu ia perguntar. Qual era a imagem que você tinha do Brasil, da Europa? Porque às vezes as pessoas têm uma imagem que é só selva. Naquela época era interessante. Quando eu contava que vinha para o Brasil, eu dizia: Brasil? O que você vai fazer lá? Lá só tem futebol, carnaval e esse tipo de coisas. Em geral, o Brasil era um lugar exótico naquela época. Certo. Mas para mim aquilo até que aumentou o interesse. O interesse. E quando eu cheguei, foi amor de à primeira vista. À primeira vista. E você foi direto para a Amazônia? Não, eu fiquei em São Paulo. Certo. Trabalhei aqui 6 meses na empresa CCE, daquela época da família Sverner. E eles me mandaram para Manaus para iniciar a fábrica deles em Manaus. O senhor tinha quantos anos? Eu tinha 26 anos, não falava português, ou falava mal português. Fui para passar entre 3 e 6 meses em Manaus e daqui um pouco vou completar 50 anos lá. Que interessante isso. Você foi para uma missão específica para representar a firma, Sim. Mas você acabou ficando. Eu fiquei apaixonado pela Amazônia quase que imediatamente. E eu confesso que até hoje não consigo me enxergar morando em outro lugar a não ser na Amazônia. Realmente, a Amazônia é linda. É linda, ela não é muito bem compreendida, ela precisa de muitas coisas para se tornar um lugar viável. É a joia da coroa brasileira, só que nós não sabemos o que fazer com ela. Então, isso me desafia, isso me faz gostar mais e tentar ser útil mais. Você sabe que meu tio-avô, quando ele viu uma revista nas bancas de jornais, lá quando ele fugiu da Alemanha, ele viu uma paisagem linda. Ele falou: é para lá que eu vou, para lá que eu... Era o Brasil, eram as praias do Brasil, que realmente a natureza aqui é encantadora. Não, definitivamente, este é um país especial. Ele precisa se redescobrir, ele precisa melhorar e tudo, mas nós temos uma matéria-prima como ninguém. Exatamente. Tem tudo para poder crescer cada vez mais e ser uma potência mundial. Senhor Ilko, aqui me consta que você foi cônsul honorário da Holanda? Eu fui durante isso 30 nós. anos cônsul e me orgulho muito porque cônsul honorário da Holanda, diferente que muitos cônsules honorários, trabalha. E tem muitos holandeses que perdem os documentos, Sim. que são roubados ou têm problema de saúde. Sim. E eu tive muitos casos assim e me orgulho porque consegui me sair bem durante 30 anos. Como surgiu esse convite para ser o cônsul? Diplomata? Eu já trabalhava na empresa Bemol, que trabalhava com alguns produtos importados, inclusive da Holanda. Sim. Ou da Philips, ou Sierra, naquela época tinha uma marca que não existe mais. E então morreu o cônsul holandês e outro cônsul do Rio de Janeiro veio em Manaus
e não tinha informações. Aí, quem é que trabalha com a Holanda? Disseram, olha, Ilko. Aí ele veio comigo e eu sugeri alguns nomes. Ele voltou 2 dias depois e me disse, e que tal você? O senhor agradou. Era uma honra, porque eu era refugiado político, não tinha um currículo normal, né? Então, e eu gosto da Holanda, então aceitei com prazer e me orgulho disso. É realmente uma honra representar, Com né, certeza. um país. É uma responsabilidade muito grande. Sim. Ser um diplomata. E não é um país qualquer. Não, né? não mesmo, não mesmo. Senhor Ilko, então, como você se apaixonou pela Amazônia e resolveu ficar lá, você construiu a sua carreira lá. Falaremos dela, mas antes eu vejo livros aqui na mesa. Esse dom de escrever, né, é uma arte. Isso fazia parte já da sua personalidade? Você se inspirou em quem e como iniciou a sua carreira como escritor? A verdade é que o meu primeiro amor sempre foi a literatura. Eu, para começar, sou um grande leitor. Então, desde os meus tempos na Bulgária, eu lia muito e até hoje sou daqueles que até bula de remédio lê. Você lê? Então, eu adorava ler. Até aqueles rótulos do shampoo no banheiro. Manual de instruções, eu gosto de ler. Sim. Mas eu gosto de literatura de ficção, na verdade. E comecei na Bulgária estudando literatura e germanística, com especialidade em germanística. Quando fugi, e fui obrigado a fugir realmente, aí eu não podia fazer o meu pão com literatura, porque eu não falava mais nenhuma língua, e não tinha como. E então eu fui para o meu segundo amor, que foi a economia. Eu sempre gostei também de economia, então e aí foi natural me dirigir para os negócios, e devo reconhecer que eu tive muita satisfação em meu trabalho, e só que nestes anos eu continuei um leitor. Sim, continuou lendo. Continuou com a sua paixão. Continuei como continuo hoje. Uhum. Até que cheguei aos 66 anos, e eu acho que por aí, talvez 70, a gente tem que deixar de ser executivo. Essa é a sua visão. Tem que se aposentar. Tem que se aposentar, não necessariamente totalmente isso aí, mas você serve como conselheiro, mas não como executivo, porque começa a ficar muito conservador. Eu sigo e estou convencido que é assim. Comigo foi aos 66, com outras pessoas pode ser 70, mas com algumas é 60. Sim. Então, aí eu resolvi que vou ficar aconselhando os futuros executivos. Existem muitos empresários que seguiram os seus passos. Em um determinado momento que eles viram presidente do conselho, só não estão mais no dia a dia da empresa. Exatamente o que aconteceu comigo. Eu hoje sou membro do conselho, estou ativo, mas já estou reivindicando que daqui a alguns anos também vou me afastar ali. Aí eu quero ver os resultados apenas. Então, eu fui muito feliz em meu trabalho, acho que fiz um bom trabalho. Obviamente, você sempre tem sucessos e alguns insucessos. O importante é que os sucessos sejam maiores. Com certeza. E quando resolvi me aposentar, apareceu na minha frente a literatura, de novo. Só que aí eu não sabia em que língua escrever. Porque o búlgaro, que era a minha língua materna, já estava bastante enferrujado. Eu falava de casa também alemão, mas este também enferrujou. A outra língua que estudei em holandês, eu hoje nem digo que falo holandês. E o português eu nunca estudei na escola. Eu falo inglês também, mas não com a perfeição que precisa para escrever um livro. E então, em que língua eu vou escrever?
E então, até com o incentivo da minha esposa, ela disse, você pode tentar em português, eu ajudo se precisar. E aí eu fui. E devo reconhecer que as primeiras 50 páginas do meu primeiro livro, Onde Estão as Flores, aquilo mais parecia um castigo, né? Porque era penoso. O senhor aprendeu na marra. E foi melhorando, é interessante. Quando cheguei na página 100, a coisa já fluía melhor. E cada vez que escrevo um livro, eu me sinto mais seguro. Mas, obviamente, eu preciso de revisão. Claro. Não gosto de negócio de ghostwriter. Claro. Não, eu quero escrever. E aí aceito correções com prazer. Observações. Minha esposa é a Sim, primeira revisora. Sim. E o primeiro livro já foi razoavelmente bem aceito. O primeiro livro é esse aqui. É este. É Onde estão as flores? Sim. Vamos mostrar? Diretor, aqui olha só. Primeiro livro do senhor Ilko Minev foi o livro Onde Estão as Flores? Conta a imigração da Europa Oriental para a Amazônia de uma família que não necessariamente é a minha família, mas tem muita coisa da minha Você se inspirou, né, na sua trajetória, mas não é ipsis litteris. Você Exatamente. foi modificando para que o enredo seja envolvente e exatamente. Tentei cative o leitor. Tentei abranger tanto a Europa quanto a Amazônia, Brasil, a travessia do oceano pelos imigrantes e tal. E o interessante é que eu descrevo a viagem dos refugiados de guerra da Europa para o Brasil. E nisto eu achei o diário de um tio meu que realmente veio no Brasil, escrito em alemão, e eu sentei e o traduzi e coloquei no livro. E tem gente que acha maravilhoso, mas é claro, isso é natural, é a história verídica. Sim, né? sim. Que Então, coisa isso... linda. Esse livro o senhor trouxe de presente para mim? Claro. Puxa, eu vou ler e depois eu vou pedir uma dedicatória. Com certeza. Agora, se gostar, eu gostaria de saber. Tá, se eu vou não lhe falar. gostar, não precisa me avisar. Ok. Muito bom, muito bom. Que maravilha. Quer dizer, no começo foi difícil, até você engrenar. Isso é uma lição já, uma grande lição, porque você tem um desejo, você tem uma paixão, você quer realizar. As dificuldades, elas sempre estarão lá. Para uns, a dificuldade da escrita não, e alguns não existe. Para outros é a da oratória. Mas você não se deixou abalar pelos empecilhos, foi lá e executou. E para minha satisfação, alguns amigos que são escritores, são brasileiros, alguns deles muito bons escritores, me disseram, olha, eu também preciso de correções. Então, eu disse, bom, pronto. Aí claro. Já... Que às vezes esse perfeccionismo atrapalha os artistas, os escritores de publicarem. Sempre vai ter alguma coisa que vão falar. Então não se pode deixar levar por isso. É verdade. E está aqui a obra. Imagina quantos corações já não se emocionaram com essa sua trajetória. Foi uma releitura, né? É interessante porque o texto mais longo que eu tinha escrito até então em português era talvez 2 páginas, algum memorando de negócios. E então a minha insegurança era muito grande. Sim. Mas hoje eu acho que venci já esta parte. Ilko, você me deu uma dica. Eu também sou escritor, lhe presenteei com o meu livro. Qual é a fórmula para um livro ter sucesso? Eu vejo que você, olha, vamos falar das outras obras já daqui a pouco. Qual é a fórmula? Foi a minha pergunta para um bem conhecido escritor brasileiro, 10 anos atrás. E ele me disse o seguinte, Ilko, escreva. Você vai escrever um livro e as pessoas vão dizer, é um curioso que apareceu e escreveu um pouco. Você vai escrever 2 livros e vão dizer, puxa, o curioso parece que está levando a sério. Terceiro livro, ele se candidatou para ser escritor. Quando você completar seu 5º livro, você é um escritor.
Então, eu sigo isso e agora terminei o Que quarto. maravilha. Então, aí, Que maravilha. E você acha que podem virar filmes? Quem sabe? já teve algumas... Já teve convite? Alguém que... Convite propriamente dito não diria, mas já se cogitou, a minha editora está tratando disso. É óbvio que eu adoraria, e eu acho que meu último livro, Nas Pegadas da Alemoa, se dá muito bem para isto, até porque é uma história que aparentemente agradou bastante e é interessante. Com certeza. Você chegou a fazer curso para aprimorar a escrita ou depois da 100ª página Na você verdade, já se não. sentiu seguro? Na verdade, eu preciso de correção, continuo precisando, mas menos do que naquelas primeiras páginas. Sensacional. Conta um pouco para nós da ligação do nazismo com a Amazônia. Esse é o tema do meu último livro, Nas Pegadas da Alemoa. Está aqui. Não, é este aqui. Esse aqui. Este segundo. Esse segundo aqui. Este livro agora está, acho que em 5º lugar na lista dos mais vendidos da Veja. Olha só, um best-seller. Já 17 ou 18 semanas. Então, já posso Claro, dizer deve falar. O que aconteceu é que nós descobrimos no interior do Amapá, que é um estado bastante remoto, digamos, uma sepultura de um alemão, onde está escrito Joseph Greiner, faleceu aqui em 1936, fazendo parte da expedição alemã no Jari. Aí eu fui investigar um pouquinho. Você encontrou esse túmulo ou encontraram? Quem encontrou foi meu filho, mas tinha mais gente que sabia. Ele me avisou, aí eu fui lá. É longe, pense em longe, e difícil de chegar. Sim. Tenho fotografias, inclusive. Do túmulo? Do túmulo. Vamos colocar a produção. O túmulo que foi encontrado do alemão. Eu tenho fotografia de 1936 e depois tenho fotografia minha 2 anos atrás, com o mesmo túmulo. E aí eu fui investigar e achei bastante documentos, inclusive o governo Vargas que deu licença, eles vieram com um avião. Era uma coisa estranha. Na véspera da guerra, Sim. a Alemanha ia fazer um esforço ali naquela região, era muito estranho. E aí eu fui e descobri que Himmler, que era um dos grandes nazistas, ele estava interessado em procurar uma base para os submarinos alemães. A Alemanha, durante a Segunda Guerra, manteve em torno de 1000 submarinos no Atlântico. Certo. E eles controlavam muito o trânsito de cargas e tudo. E então os alemães precisavam de uma base. Aí eu fui mais longe e vi que atrás da desculpa de interesse científico, na verdade, tinha interesse militar. Alguma estratégia existia lá. Sim. E aí nada saiu porque a guerra estourou logo em seguida, mas os alemães, quando saíram do Brasil, deixaram uma indiazinha grávida. Agora imagine, é muito interessante, porque os alemães se consideravam uma raça superior. Sim, a raça ariana. Exatamente. E agora, de repente, um deles se envolveu com uma indiazinha, então eles não deram nenhuma publicidade a este caso, abandonaram a indiazinha e ela teve uma filha que era bem mais clara que os outros da tribo. Notavelmente. E recebeu o apelido de Alemoa. Olha só. Por isso, E nas então, pegadas da Alemoa. E eu fui atrás da Alemoa para achar alguma coisa dela. Alguns traços, sim, mas nada muito definido, até porque a memória que existe é muito curta. Não tem nada escrito, obviamente. Sim, sim.
Nas tribos, as pessoas se lembravam da mãe, do pai, mas raramente da avó, e também a vida não é muito longa. Quanto tempo durou essa pesquisa? Um ano, mais ou Puxa menos. vida. Depois disso... Já estou curioso para ler. As pegadas, pegadas da Alemoa. E esse livro realmente pegou. Então eu estou imensamente E as pessoas que satisfeito. querem comprar o livro... Podem achar em Nas qualquer livrarias, livraria ou na E o Kuminev, Amazon. Nas pegadas da Alemoa. Uma história muito interessante. Aparentemente agradou. Muito interessante. E Você já, quando foi notificado, uma visão, isso vai virar uma obra. eu achei muito interessante. Não sabia a história, não sabia se ia conseguir descrevê-la. Já vislumbrou. Mas aparentemente foi logo na segunda semana de venda, ele entrou entre os 10 mais vendidos. Obrigado pelo presente. E uma semana foi o livro mais vendido. Então, e tem outros dois aqui. Tem. Os outros outros dois, também, é tudo sobre a Amazônia. Sobre a Amazônia, A Filha dos Rios e Na Sombra do Mundo Perdido. Eu conto várias coisas que aconteceram na Amazônia e eu acho a ocupação da Amazônia uma coisa muito interessante, porque veio gente do Nordeste, mas veio gente da Itália, vieram judeus, vieram árabes, vieram americanos, ingleses. Manaus foi uma cidade quase que inglesa. Para ter uma ideia, até hoje, o porto de Manaus, os caboclos chamam de rodo. Rodo vem de roadway. Né? Era território quase que... A importância da borracha era tamanha que os ingleses estavam diretamente presentes lá. Assim como Recife e Holandesa. Sim. Depois saíram de lá. Mas em Manaus, o Clube dos Ingleses, Bosque Clube, até hoje, nos estatutos do clube, qualquer inglês que chegue em Manaus tem direito a frequentar. Não sei se funciona isso, mas nos estatutos está. Então é muito interessante. E a história dos judeus é impressionante. Conte um pouco para nós. A maior parte da imigração veio de Marrocos. A verdade, isso 200 anos... Isso na época do Napoleão, 1810 e 12. A situação em Marrocos não era lá grande coisa. Então tinha pandemias, tinha problemas econômicos, políticos. Um sultão tratava bem, o próximo não. Troca de regimes. Nesta história, alguma pessoa, algum judeu, caiu em Belém e aí aparentemente prosperou. E veio a notícia em Marrocos, olha, tem um país... A verdade é que, nesta altura, Brasil ganhou a liberdade religiosa, que para os judeus era muito importante. Muito. Além disso, a navegação no rio Amazonas foi aberta para o mundo. Aí, um pouquinho mais tarde, apareceu a borracha, que a borracha era uma fonte de riqueza fantástica. O Carnegie, aquele miliardário americano que trabalhava com aço, em um dado momento disse: eu estou trabalhando com o produto errado. Borracha é muito... Goodyear tem mais sorte que eu. Sim. E então, esta riqueza começou a atrair gente. E aí, meninos jovens, com 13, 14 anos, depois de fazer bar mitzvah, embarcavam para Belém, normalmente, para procurar o tio Jacó, o tio, sei lá, Isaac. Sim. Imagine naquele território gigantesco. E eles chegavam do deserto, onde não tinha árvores, não tinha água doce, a vida era super
conservadora, as mulheres usavam burcas. Sim. Tal. Aí eles chegavam em Belém, tinha verde por todo lado, água doce por todo lado, terra à vontade, e tinha umas indiazinhas aí, caboclinhas, que estavam loucas para dar cafuné para alguém. Estes meninos ficaram lá e deixaram, 20 anos atrás, se calcula que tinha em torno de 400 mil descendentes. Olha isso. Na Amazônia. Estes descendentes não são hoje judeus, mas eles mantêm alguns hábitos interessantes. Preservaram alguns costumes? Seu Wilco? Tem um que posso lhe afirmar, é acender vela na sexta-feira à noite. As velas de Shabat. Ou colocar pedra na sepultura, na lápide. Quer dizer, são descendentes desses judeus. Sim. Agora, semana passada, foi o Festival de Parintins. Se você olhar o nome da Cunhantampuranga, a moça bonita, é Assayag. Não me lembro o primeiro nome, Assayag. Tem várias, Cohen. Grande parte deles não são mais judeus. Mas o cemitério judaico de Parintins está lá e está tombado. Sim, e tem preservado. Umas 30, 40 Interessante isso. E como é que é ser judeu na região da Amazônia? Porque aqui em São Paulo nós temos muitas sinagogas, a gastronomia judaica, kasher, é presente. Para um judeu vivenciar o seu judaísmo na Amazônia, como é que é essa experiência? Eu posso lhe contar sobre a família da qual pertenço hoje. Eles viveram muitos anos num seringal. O acesso a um seringal hoje pode levar 3, 4, 5 dias e uma parte de você viaja de avião. Naquela época eram meses. Eles calculavam as datas importantes de Yom Kippur, Rosh Hashanah e tal, pela lua. Sim. E, obviamente, às vezes eles erravam no cálculo. Mas eu tiro o chapéu, porque eles preservaram o judaísmo de uma forma fantástica e os descendentes deles continuam hoje a ser representativos. É uma história muito bonita. Emocionante. Por isso que, às vezes, eles não podiam ter comida kasher. Mas eles comiam muito peixe, não comiam peixe liso. Sim, peixe com escamas, com sinais de kashrut. Então faziam tudo possível para ficar mais próximo. E eu acho que isso vale muito mais do que o que uma pessoa faz quando vai no supermercado e compra comida kosher. Eu valorizo muito isso. Quer dizer, é um idealismo. Sim. Que faz com que a pessoa não abra mão dos seus valores, do seu legado. Exatamente. É emocionante escutar isso. É emocionante. A história dos judeus na Amazônia é fantástica. E muitos desses episódios devem estar aqui nas linhas. É basicamente o que me move. Exato. E eu acho nas que obras, isso tem que ser registrado. Olha, só ganhei todas. Isso tem que ser registrado, porque senão a memória se perde. Tem um livro do Samuel Ben-Shimol que se chama Eretz Amazônia, que contém todas essas informações e expõe de uma forma mais científica. Eu resolvi partir para a parte mais descritiva, mais de ficção, porque é mais fácil de se ler. Wilco, eu queria que você compartilhasse conosco também um episódio que repercutiu em grandes emissoras de televisão, que você ficou perdido por alguns dias na Amazônia com seu filho. Conte para nós essa experiência. Ele já vai contar logo depois de um recadinho importante que eu tenho para você. Olá pessoal, hoje eu vim conhecer uma empresa de um amigo querido, Alexandre Zouco, a CRM Bônus. A tecnologia deles é incrível. Venha comigo.
Já gravando. A proposta da CRM Bônus é fazer com que o seu cliente retorne, aumentando em 10 a 20% o seu faturamento ou até mais. Como? A tecnologia é inovadora, fácil de implementar e usar. Basta o número de telefone celular do seu cliente para que você envie um gift back, um bônus, para fazê-lo retornar à sua loja. Hoje, o gift back da CRM Bônus já está presente em mais de 20 mil lojas. E o melhor de tudo, sem risco nenhum, pois se você não aumentar o seu faturamento entre 10 a 20% em menos de 100 dias, você recebe 100% do seu investimento de volta. Ficou curioso em como aumentar o seu faturamento? Então aponte a câmera do seu celular neste QR Code que está aparecendo no seu vídeo ou acesse crmbonus.com. Eu recomendo. Recadinho importante para vocês. Maestro, qual colchão você tem em casa, maestro? Ô, Rabino, eu tenho um colchão que tá velho. Colchão velho, colchão tá velho. Chegou o momento de trocar. Trocar. É necessário trocar de colchão porque uma boa noite de sono é vital para o nosso desempenho no dia a dia. Já pensou em dormir em um colchão firme, imponente e com acabamento todo trabalhado à mão? Esse é o colchão da Castor. Os colchões da Castor possuem uma maior firmeza e estabilidade, são molas ensacadas individualmente e que garantem maior suporte e firmeza anatômica, além de conter a maior quantidade de molas ensacadas por metro quadrado do mercado. Tecnologia suíça, pessoal, e exclusiva da Castor no Brasil. O seu tecido contém um tratamento especial de aloe vera que apresenta diversos benefícios para a saúde, por ser rico em magnésio, potássio, vitamina C e iodo, além de substâncias ativas, regeneradoras e anti-inflamatórias. A Castor completa esse ano 6 décadas de mercado e a empresa brasileira do segmento de colchões com mais prêmios e certificações em seus produtos. E isso, claro, reflete na credibilidade levada aos lojistas e consumidores. Tecnologia de qualidade e credibilidade de uma empresa que está há 60 anos no mercado, só a Castor tem. Pensou em Castor, pensou em colchão de qualidade. Para ter um igual a esse aqui, que maravilha de colchão, mas dá vontade de parar a gravação aqui e ficar descansando até amanhã. Para você... Para adquirir um colchão igual a esse, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo na tela e procure a loja da Castor mais perto de você. A Torá fala que devemos cuidar do nosso corpo assim como cuidamos da nossa alma, e para cuidar do corpo, nada melhor do que uma boa noite de sono em um colchão da Castor. Castor, um sonho de colchão. Ficou perdido na Amazônia, imagina? Bom, na verdade, eu não fiquei perdido, porque eu sabia as coordenadas exatas onde eu estava. Só que ninguém mais sabia. E eu não tinha como voltar. Entendo. Então, quantos dias? Eu fiquei 4, meu filho 5. Imagina. Como é que foram essas noites? Olha, eu acho que mais difícil foi para minha esposa e para acho minha que filha. Muitas orações foram feitas, Sim. Muitas lágrimas derramadas. E o nosso querido Wilco está aqui, firme e forte, não é? E eu tinha naquela época 60 anos de idade. Os outros todos estavam na casa de 30. E então eu ficava preocupado que eu me tornasse peso para eles. Que não aconteceu, mas aí eu estava na obrigação de segurar o espírito e a esperança. E eu em nenhum momento achei que é fim de linha, embora a fome era braba, né? Vocês tinham um pouquinho de comida e foram administrando? Acabou a comida. Só ficou um pouco de café. Incrível. Mas... Incrível. Mas, gente, tinha água. Água é vida. Água é vida. Então, eu sabia que nós temos 10 dias. Certo. Você aguenta sem comida até 10 E você, dias. como líder, com certeza
não deixou a esperança desaparecer no coração dos jovens. Mas o interessante é que a minha esposa tinha contratado um helicóptero. E o helicóptero, ele chegava a passar em cima. E você via o helicóptero? Não via, mas ouvíamos o som. Tá, 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 tá. É desesperador. Sim, sim. Né? Então, esta hora que eu achei que eu tinha que dar o tom para que... E nós fazendo fumaça embaixo. Claro, para sinalizar. Para sinalizar. Para sinalizar. Cortamos 6 árvores desta grossura assim, com faca, que não é brincadeira. Porque todo mundo ficou com a mão em sangue, né, de bater e tal, para abrir uma clareira. Incrível. E assim, no final, o helicóptero viu alguma coisa, que a fumaça ela sobe muito lentamente. Uhum. Então ele conseguiu, veio verificar. Nesta altura eu achava que era o meu filho que tinha continuado com o telefone, Sim. que fala pelo satélite. Sim, sim. Eu achava que ele tinha avisado a nossa coordenada. Sim. E aí fiquei feliz, todo mundo salvo. Mas não era, o meu filho ainda continuava perdido. Só achamos no dia seguinte. Uau, Wilco. Coragem. Sabe que Deus só coloca os testes na frente daqueles que têm força para superar. O que te manteve vivo nessa situação? Eu em nenhum momento achei que era fim de linha. Eu sou um pouco otimista nato. Nato. Né? Então, mas o que me segurou eu tinha muita coisa para fazer, tinha uma família bonita, tinha que... Claro. Claro. É a nossa maior riqueza, nossa família. Ilko, você, escritor, líder, empresário, graças a Deus teve muito sucesso. Você acreditava que chegaria tão longe em todos esses aspectos da vida? Olha, eu não podia prever até onde eu iria chegar. Mas eu sempre confiei que quando você faz uma coisa bem feita e segue os melhores procedimentos, uma hora a recompensa vem. E é isso que eu transmito para os meus filhos e os meus netos. O meu neto agora, estou super satisfeito, foi aceito pela Universidade de Stanford. Uau! Que é famosa universidade, uma coisa difícil, sim, mas ele foi preparado para isso. E eu fiz isto com os meus filhos e acho que quando você faz as coisas bem feitas, o resultado aparece. Incrível, quer dizer, não faz diferença se a pessoa ela é bem favorecida ou se ela não tem recursos. A persistência, força de vontade, correr atrás dos objetivos é a receita, vale Ilko. Mais. Tem mais uma coisa. Se você olhar a lista das 20 pessoas mais ricas do mundo, né, você vai ver que muito poucos deles nasceram ricos. Verdade. Todos eles se fizeram. Quem era o Elon Musk? É verdade. Verdade. O mesmo Bill Gates. Não eram nada de famílias miliardárias, não. Saíram de classe média e tiveram mérito. Incrível. Os empreendimentos que vocês construíram juntos estão relacionados ao varejo. Sim. Na pandemia, isso teve algum tipo de desafio onde vocês tiveram que migrar para o universo online e se transformar digitalmente? Nós migramos para o universo online com um relativo sucesso, mas Manaus sofreu mais do que as outras cidades, porque nós não temos estrada. Certo. E então, em dado momento, em Manaus faltou oxigênio. Certo. O oxigênio para transportar não é qualquer avião que transporta. Verdade. Aí nós vimos como faz falta uma estrada para Manaus e como é injusto não se fazer esta estrada ou não receber licença para funcionar. Em Manaus, então, o que aconteceu? Que fechou tudo, inclusive
online, porque não tinha entrega. Não podia entregar. Então nós tivemos 2 meses parados. Fecha e acabou. E eu me orgulho realmente porque nós não despedimos nenhum funcionário. Nenhum. Nós tivemos alguns funcionários que morreram. Foi uma tragédia, sim, realmente. Sim. Mas eu acho que também serviu para todo mundo ver que a empresa é um bem que pertence não só à família e os sócios, mas também aos funcionários. E o resultado depois foi bom e conseguiu cobrir aquilo que parecia que estava perdido para sempre. E creio eu que hoje vocês atuam em áreas que não atuariam. Com certeza. Ou seja, nós tivemos foi um recuo que é um impulso para você decolar ainda mais. Grande Ilko Minev. E me diz uma coisa, Ilko, você hoje, não vamos falar a sua idade, mas você já passou dos 50 anos. O que você diria para aquele Ilko que chegou refugiado, sem saber o que seria, sem saber para onde ir, sem ser conhecido? O que o Ilko de hoje falaria para aquele jovem lá atrás? Olha, eu acabei mês passado de completar 76 anos. Bom, falou, não fui eu que falei, maestro, foi ele. Foi ele que falou. Eu acho que eu produzi até mais do que esperava. Isso teve a ajuda da família, da minha esposa, dos meus filhos. Tudo é um time. Então, este time se comportou bem durante estes anos, e se eu tivesse que começar tudo de novo, não mudaria muita coisa, não. Tomaria as mesmas decisões? Em maioria dos casos. Sempre se cometem erros, mas eu acho que cometi poucos. Os erros constroem. Também. Eu falo em algumas palestras que o segredo para tomar decisões corretas é tomar decisões erradas. Sim. Você aprende, sem dúvida. Que maravilha. Ilko Minev. Ô maestro, você conhece alguma música de Manaus, típica aqui para... Uma música... Tem o ritmo, né? Qual que é, maestro? Carimbó. Surpreenda o nosso convidado, maestro. Conhece, Ilko? Conhece? Aê! Viva Manaus! Viva a Amazônia! Viva a Amazônia! Viva a Amazônia! Aê! Conhece, Ilko? Mais aplausos, maestra. Que maravilha. Olha, eu ficaria com você aqui a noite inteira. Você é um exemplo de vida, de superação, de força de vontade. Tem uma frase no Talmud que diz: acredite naquele que diz Yagati umatzati. Eu me esforcei e eu consegui. Eu acho que na minha visão você é essa frase talmúdica personificada. Então eu te abençoo para que você continue liderando, continue escrevendo, continue inspirando, continue plantando sementes positivas em solo fértil, continue sendo esse marido maravilhoso, os olhos dela que brilhavam quando lhe viam falar. Um pai exemplar, um judeu que honra o seu judaísmo, que enraizou essa identidade judaica e que passa ela adiante, que o Eterno, que Hashem, que abençoou Abraham, Yitzhak, Jacob, Abraão, Isaac e Jacó, o abençoe com muita saúde, a maior de todas as riquezas, e continue brilhando. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para todos os nossos jovens que nos assistem dos nossos centros jovens do Olami, toda a nossa audiência, para o povo brasileiro, uma mensagem final, carinhosa, motivacional, do Ivo, do coração, para aquela tela. É que eu acho que com todos os problemas que a gente pode ter, nós temos um país maravilhoso, um povo maravilhoso. Nós que somos uma minoria, nós judeus, estamos num país onde não podemos se queixar, não sofremos as mesmas
pressões que muitos pelo mundo. Então, o que nós temos que fazer é fazer a nossa parte e o resultado bom vai aparecer. Que maravilha! Ilko Miné! Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Há 22 anos no mercado de multiplataforma. Atuamos com seriedade, confiança e transparência. Oferecemos serviços diferenciados para cada cliente. Rubi, terra, agricultura, construção civil, negócios, banco. Somos o Grupo Beplan, soluções e resultados para o seu negócio. Seja um parceiro Beplan. Nosso tempo acabou. Que programa maravilhoso! Mensagens de vida no primeiro bloco e no segundo bloco aqui o senhor Ilko Miné, que contou sobre os laços judaicos na Amazônia e nos inspirou com suas obras e a sua trajetória de grande sucesso. Meu muito obrigado à Hebraica de São Paulo, que abriu as portas aqui do Teatro Arthur Rubinstein para que a Rav Sani Live Show fosse gravada aqui diretamente do palco. Meu muito obrigado, do fundo do meu coração, para todos os nossos apoiadores, para todos os nossos patrocinadores. E se você ainda não é inscrito no canal do YouTube by Rav Sani, se você ainda não nos segue no Instagram, se você ainda não nos segue no Facebook, se você não faz parte da nossa rede aqui, todas as redes by Rav Sani, esse é o momento de você curtir, se inscrever e compartilhar esse conteúdo para toda a sua rede de relacionamento. Meu muito obrigado a todos vocês, Shavua Tov, e até a próxima edição da Rav Sani Live Show! Até a próxima semana, pessoal! Rav Sani Live Show. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Castor, um sonho de colchão. CRM Bônus, o maior sistema de gift back do mundo. E o Shark, a plataforma que melhor investe em startups pelo mundo.